Boa noite. O arquiteto madeirense Paulo David foi um dos 5 vencedores do Prémio Global de Arquitetura Sustentável 2017, atribuído no início desta semana em Paris pelo Museu Cité de l'Architecture e do Patrimoine. Paulo David é o convidado deste programa. Muito boa noite, Sr. Arquiteto. Qual foi a sua primeira sensação ao saber desta notícia de que tinha ganho um prémio e que tinha de ir a Paris? Já, boa noite. Muito obrigado. A reação foi sempre surpresa, não é? É sempre surpreendente quando recebemos um prémio, não é? Para além do caráter de entusiasmo que ela convoca, tem sempre um caráter muito surpreendente e inesperado, não é? A reação com a premiação, não é? Foi inesperado porquê? Nós, quando trabalhamos os projetos, quando exercemos a ação da arquitetura, não expectamos, não estamos com um pensamento numa premiação, estamos numa relação direta e, por vezes, árdua de construir e de fazer o edifício, e está muito distante esse valor, até porque eu também não acredito, ou não conheço, não conheço nenhuma tese que justifique ou que denuncie, assim que poderá dizer, portanto, o valor da premiação na arquitetura, ou que forma a premiação pode convocar interesse para a arquitetura. Ela é importante para quem recebe, mas é importante essencialmente para as equipas que estiveram implicadas nos processos, não é? Diretamente os colaboradores do ateliê, as equipas das engenharias, as especialidades, todos os engenheiros que estiveram envolvidos, são peças importantíssimas, centrais da concretização dos edifícios, e a palavra máxima, sendo quase não é possível, não é? Não saímos de casa com vontade de fazer arquitetura. A arquitetura é uma resposta, é uma equação às quais respondemos, que é sempre propositada por um dono de obra, e essa é a figura central do processo. Eu costumo dizer que não há boa arquitetura sem um bom dono de obra. E, portanto, estas premiações são mais importantes para os donos de obra, que neste caso a obra pública aqui toma uma dimensão maior, que eu julgo que esta premiação recai mais sobre a obra pública, porque ela é mais divulgada, porque nós temos por método não divulgar a obra privada, e, portanto, recai muito nesse sentido. Portanto, mas há alguma razão para não divulgarem a obra privada, por questões de sigilo ou outras? Não, porque achamos que é uma questão de respeito com os clientes. Há clientes que não se importam, logicamente, há donos de obra que não se importam, mas realmente não tem muito interesse dizer o nome dos privados. Não, para nós, não. Aliás, temos como código no gabinete, os clientes são sempre um número, não são identificáveis, não é? O Paulo David é o segundo arquiteto português a receber este prémio, depois de José Paulo dos Santos em 2013. Sente-se um privilegiado, digamos assim, entre os milhares de arquitetos portugueses? Privilegiado não diretamente. Não. Acho que a premiação é uma coincidência, não é? Nós temos que ter, os arquitetos têm que ter alguma distância crítica sobre os prémios, não é? Isto temos que entendê-lo como uma espécie de coincidência. Fomos convocados naquele momento, houve um parâmetro de um jurado que, num determinado momento, nos escolheu. Poderia ter escolhido outras pessoas, não é? Portanto, o privilégio não coincide da arquitetura, da produção da arquitetura, pela premiação, mas sim pela concretização da realização de obra, não é? Este é um prémio que é atribuído todos os anos a 5 arquitetos. Na página do Museu Francês pode ler-se que a distinção é atribuída aos arquitetos que contribuam face às grandes transições, quer sejam urbanas, demográficas ou ecológicas, para um desenvolvimento mais equitativo e duradouro ao construírem onde estão uma abordagem inovadora e participativa para responder às necessidades da sociedade. No seu entender, qual foi o seu grande contributo? Bom, eu acho que aquele que, no fundo, nos tocou, ou que podia ser sensível, algum da nossa arquitetura pode ser sensível, é mais num posicionamento ético com um lugar, com um posicionamento com o território, que é, no fundo, aqui é mais abordado aquele nosso trabalho. É, no fundo, aquela nossa pesquisa, a nossa procura, é sempre este diálogo constante com o lugar, não é? E sabendo que um lugar é feito de muitas memórias, de muitos tempos, e é preciso entender a espessura dos próprios lugares, essa compreensão, esse diálogo, portanto, fazendo muito na proximidade do saber do local.
E é isso que os transformou como uma atitude que chamou a atenção, julgo eu, ao jurado. Fui sensível a essa componente. E perante é muito difícil classificarmos essa a nossa análise ao local, é possível inovar ou é muito difícil inovar nestas circunstâncias? A arquitetura propõe sempre uma proposta de inovação, sempre. É o desafio da arquitetura, não é? É esse confronto. A arquitetura é uma ação de transformação muito grande sobre o próprio território. Eu costumo dizer que não há nada mais artificial do que a própria arquitetura, que ela impõe transformação ao território. Nós temos consciência dessa transformação, mas essa transformação deve ser o mais dialogante possível, o mais situável possível no lugar, no território. Tratando-se de um prémio de arquitetura sustentável, o que é preciso fazer para ter este cuidado de garantir que a arquitetura seja sustentável? Bom, eu não gosto nada da associação dos dois termos, da designação da arquitetura sustentável. A palavra sustentável é uma palavra já exaustivamente discutida, que quase que perdemos a noção dela, não é? E a junção com a arquitetura, a mim faz-me algum conflito associar estas duas palavras. Eu sei que ela é importante para convocar algumas atenções mais diretamente ou um conhecimento mais popular sobre as pessoas da importância dessa sustentabilidade, mas eu prefiro, por si só, abordar a arquitetura, ela sozinha e por si só, porque eu acho que a arquitetura ela tem que ser por si só sustentável, isto é, ela tem que furar o tempo. Para mim a sustentabilidade é isso, é a arquitetura que fura o tempo e que vive todos os tempos. E posso passar desde já um exemplo, que é o caso, no nosso caso, por exemplo, da Sé Catedral do Funchal. É um edifício que nos traz muitos tempos entre ele. Portanto, e continua a funcionar, continua a ter os seus usos, dos primeiros até usos, nunca sofreu qualquer tipo de transformação e não tem requisitos de alguma documentação técnica exagerada, até pelo contrário, vive desse desprendimento dessas tecnologias e consegue dar até hoje um uso e uma magnificência incrível. Portanto, para mim a arquitetura, ela por si só, ela deve ser sustentável, não precisa de estar associada a esse palavrão, não é? Acha que a obra que fez, o projeto também foi bastante distinguido, a Casa das Mudas, vai ser um projeto e uma obra que vai perdurar no tempo? É sempre muito difícil essa resposta, não é? Quer dizer, eu estou sempre muito convencido que há sempre um processo de transformação inerente ao uso e à imprevisibilidade da vida. A vida confere essa imprevisibilidade e por vezes é transportada para os próprios edifícios. Logicamente que o Casa das Mudas foi feita com um propósito de um programa e hoje já tem outro. Portanto, isso agrada-me imenso, essa capacidade que o edifício possa ter e possa responder de muitos usos, não é? Eu recordo-me sempre da escola onde estudei em Lisboa, que já foi um convento, foi uma sede de polícia e depois transformou-se numa faculdade de arquitetura. É esse tempo, é essa capacidade de usos que a arquitetura tem que ter, essa capacidade que eu transforma como sustentável, não é? Como é que foi o projeto, o processo criativo, digamos assim, para implantar aquele edifício ali naquele morro, digamos assim, sem causar impactos, pelo menos ao leigo como eu, na paisagem e sem ferir suscetibilidades, quer seja das pessoas que lá estejam, quer seja das pessoas que passam por lá como os visitantes? Não, o processo de integração é sempre complexo, não é? Nós partimos sempre de um zero, não é? E esse zero introduz muitos conflitos a quem projeta, não é? À equipa toda, logicamente. Logicamente, o Virgílio vê aquilo realizado, pronto, e parece-nos que foi feito num clique. Logicamente, houve aqui um processo de amadurecimento e de aproximações, de muitas aproximações, até chegarmos àquele valor, não é? E, portanto, não é um exercício imediato, é um exercício de sofrimento até lá chegarmos, não é muito fácil. Não é? É preciso estudar, digamos assim, a localidade e a história da localidade? Sim, é muito importante, com desenhos de aproximação, com modelos de aproximação, portanto, que nos vai, pouco a pouco, nos ajudando, auxiliando, no fundo, há um percurso que eu costumo dizer que é feito com bengalas, não é? Vamos andando com uma bengala para nos poder estruturar e essas bengalas são os processos de trabalho, são os instrumentos que nós vamos concretizando para lá chegar, não é?
Paulo David, em 2012 foi também o segundo arquiteto português a seguir a Cisa Vieira a receber a medalha Alvar Aalto, um prémio atribuído na Gala Capital World Design realizado na Finlândia. Este também foi um prémio surpresa? Esse ainda foi mais surpresa, pelo empenho, pelo elenco. Aliás, os dois têm um elenco incrível, o que diferencia um do outro o Alvar Aalto é essencialmente que é um prémio que é feito 3 a 6 anos, só 3 a 6 anos é que se escolhe um arquiteto, portanto, e esse desfazamento temporal reduz põe uma seleção muito, muito reduzida, o que torna esse valor mais inesperado. Não é? O júri dizia na altura que o senhor faz uma síntese convincente da arquitetura contemporânea e tradicional. Respeita as características locais da Ilha da Madeira, criando uma nova camada histórica da paisagem secular da ilha. Concorda com que a sua arquitetura está a fazer história? Está a criar também esta camada, digamos assim, secular? É muito difícil, não consigo dizer. Não sou crítico daquilo. Sou autocrítico, mas no sentido de engavetar e de corresponder a um documento histórico. Eu respeito a opinião, respeito o registro do jurado, fico satisfeito, mas não sou capaz de... Mas no caso da Casa das Mudas, que estávamos a falar há pouco, este edifício pode ser considerado tanto paisagem como arquitetura, para usar também um pouco esta figura, digamos assim, que é usada aqui pelo júri? Sim, é um edifício que se interliga muito bem com a paisagem, não é? É um edifício que procura esse diálogo, essa transformação, não é? A paisagem é uma espécie de paragem no tempo, não é? É um momento, porque a paragem está em transformação constante, ela não é estática, não é? E o edifício procura essa relação de paisagem mais no sentido do dentro para fora, curiosamente, entusiasma muito mais a relação de fazer o seu espiar com o lugar a partir da dobra de uma fachada, da dobra das paredes externas, onde os vãos ou as janelas, se assim quisermos entender, vão pouco a pouco descobrindo ou emoldurando um lugar. Não é? E é difícil projetar sem causar grandes impactos paisagísticos? É possível, é possível. Tanto possível que é, porque já vimos muitos projetos nesse sentido. Mas é difícil este trabalho. Chegar não é imediato, é um processo de sofrimento, é um processo de afogamento, como diz o Eduardo Souto Moura, e que quando estamos perante o zero, e por vezes, como eu estava a dizer anteriormente, as pessoas quando visitam um edifício, visitam num produto final, não é? Muito emoldurado no produto final. Mas há um percurso muito, muito duro, não é? Para todos que estão envolvidos, não é? Tem sempre em mente, quando está a desenhar, que os edifícios devem ter aquela continuidade do território que se deseja e que recomenda, digamos, a um arquiteto, a um bom arquiteto? Nós procuramos sempre, eu procuro sempre, e no gabinete procuramos sempre, temos esse propósito do prolongamento do território. Ensaiamos muito e mesmo na atividade de docência que fazemos sempre com que os alunos possam compreender primeiro. A primeira abordagem que fazemos é sempre uma compreensão máxima do território, uma leitura do território, compreendendo as diferentes escalas que um território tem, os diferentes tempos que um território tem, portanto, e as diferentes formas que um território pode ter. E isso tem uma influência muito grande, é uma bengala nossa, é um processo muito, muito pessoal, poderá não ser entendido por outros colegas, pelos outros pares, mas é o nosso processo de trabalho. Não é? Como é que olha para a arquitetura moderna? Há quem diga que ela tem muitos exageros, não tanto em Portugal, mas mais a nível internacional, estamos a falar dos Estados Unidos e também de outros países como a França. É exagerada, de facto, a arquitetura moderna? Quando diz moderna, penso que está a dizer a arquitetura contemporânea. Contemporânea. Há alguns casos que eu acredito que sejam perfeitamente, que eu não me identifico. São exercícios dos quais não me identifico e é perfeitamente compreensível se olhar para o nosso trabalho. Por vezes vivem de determinados aparatos tecnológicos que nós não sequer temos essas condições, não é? Vivemos com um saber local e isso aprecia muito essa leitura. Se repararmos o trabalho, por exemplo, do Cisa Vieira, do arquiteto Cisa Vieira, ele tem uma componente que a mim é extremamente apaixonante e é crucial entender isso. Ele é português quando trabalha em Portugal,
é holandês quando trabalha na Holanda, é brasileiro quando trabalha no Brasil, é francês quando trabalha em França. Esta capacidade extrema de leitura dos próprios lugares, essa é aquela posição que nós mais entendemos. Aquelas que são desviantes desta relação, não quer dizer que sejam bons exercícios, atenção, há exercícios que trabalham a componente mais icónica e que são bastante valorativas, mas não é o nosso processo de trabalho. Já alguma vez se sentiu tentado a ir trabalhar para o estrangeiro? Para experimentar, digamos assim, Nós as novas realidades? já tivemos algumas solicitações de trabalho no exterior. Não é fácil, não conseguimos competir com a dimensão das equipas no exterior. Portanto, nós somos um ateliê muito pequeno, muito local. Os gabinetes de arquitetura lá fora são constituídos no mínimo de 40 pessoas, por vezes são 200, 700 arquitetos. É muito difícil de competir. E eu acho que Portugal, e a Madeira especialmente, é dos lugares mais fascinantes para executar a arquitetura. Eu não queria ser daqui nunca, ao contrário do que as pessoas possam pensar. E, curiosamente, buscando uma das últimas conferências do Eduardo Souto Moura em Lisboa, ele abordava que era uma chatice trabalhar no estrangeiro, porque não tinha tempo, que tinha de se deslocar a este mundo da deslocação, não tem um controle sobre a obra, e o grau de exigências regulamentares de tal ordem que o arquiteto fica muito distante do procedimento da arquitetura. Logicamente que depois, por vezes, consegue-se trabalhar a uns níveis orçamentais muito fortes, mas depois distanciamos de um processo, de um controle da arquitetura. E é muito saboroso ainda trabalhar em Portugal, da forma como se trabalha, desta proximidade. Aliás, o Cisa Vieira também diz que o melhor que pode acontecer a um arquiteto é trabalhar na sua própria cidade. E eu estou muito convencido disso. E controla todas as obras que projeta, desde o princípio até o fim? Eu faço por isso. Faço por isso e faço por visitar constantemente. E consegue ter esse tempo? É preciso tê-lo. Como é que olha para o estado da arquitetura atual? Na região. Na região. Eu tenho muita esperança que há uma consciência muito forte, começa a existir uma consciência muito forte, há parâmetros muito grandes nas diferentes componentes da sociedade da Madeira, do Funchal especialmente, e há um enriquecimento da classe, nos nossos pares. Começam a chegar cada vez melhores arquitetos à região e começamos a estar cada vez mais estruturados. Temos uma delegação que nos representa cada vez mais e, portanto, há aqui uma série de parâmetros muito convocatórios para que, digamos, o parâmetro da arquitetura, ou o cenário da arquitetura, possa ser favorável nos próximos tempos. Acha que o papel da Ordem dos Arquitetos, ou a Ordem dos Arquitetos enquanto instituição, vai disciplinar, digamos assim, o trabalho dos arquitetos enquanto profissionais? Disciplinar, creio que não é a função deles, mas vem, de certa forma, incentivar o papel da arquitetura, do arquiteto. Muito se tem falado na reabilitação dos centros históricos, como conjugar, digamos assim, a arquitetura moderna com a arquitetura passada e alguma delas de cariz popular. Não é fácil. No centro histórico? Nos centros históricos. Este é um grande tema. O grande tema é que o conceito é que podemos, hoje, nos nossos dias de hoje, intervir no centro, na matriz, na cidade matriz. Eu não gosto da palavra centro histórico, porque eu acho que toda a cidade dela é histórica, portanto, mas na cidade matriz, que é, no caso da nossa centralidade do Funchal, é um tema extremamente importante e crucial para se discutir nos próximos tempos, né? Porque vamos ter que decidir conjuntamente a decisão conceitual sobre essa intervenção. Se vamos continuar única e exclusivamente num desenho de memória seletiva, se vamos fazer uma reconstrução crítica ou se vamos pura e simplesmente assumir uma transformação por completa. Portanto, este tema da reabilitação urbana está presente na nossa agenda da nossa cidade, mas é um tema que acompanha desde o século XVIII na Europa, não é? Portanto, nós estamos a chegar aqui e agora e o Funchal poderá, com esta decalagem temporal, com esta distância temporal, perceber e compreender o que foi discutido ao longo dos tempos na Europa, por exemplo. Estou-me a lembrar, por exemplo, de quando se discutiu ou quando se fez o pensamento sobre a cidade pós-guerra em Berlim, o tempo que levou. Portanto, o gabinete da cidade
em Berlim levou 20 anos a se discutir e foi extremamente polémico os tempos. Começaram por uma memória seletiva, houve uma necessidade e um propósito de não demolir mais, e isso era possível, este espírito era muito presente face à Grande Guerra, às grandes guerras, e começou-se a perceber, e aí é que vem a terminologia maior da questão da reabilitação urbana, porque se percebeu o perigo de que era perder a memória, não é? Quando perdemos a memória, ficamos imbecis, não é? E é a impossibilidade que confere se perdemos esse jogo da memória, não é? É esse trabalho que está a fazer o Gabinete da Cidade do Funchal, o senhor é um dos coordenadores, Paulo David. Que tipo de trabalho é que está a ser desenvolvido neste momento? Muito bem. O desafio com o qual nós comprometemos na equipa que pude estruturar e que foi facilmente e logo numa prontidão enorme pela presidência desta atual Câmara, foi exatamente fazermos num primeiro gesto um processo, digamos, um documento que nos permitisse discutir entre várias frentes como é que se poderá desenvolver o olhar sobre a reabilitação, sobre o centro histórico, sobre a cidade histórica, sobre a cidade matriz. E que baseou-se, digamos, num tripé de valores, de processos, dos quais colocamos um reconhecimento crítico, a primeira análise que estamos a propor. E esse reconhecimento crítico quer dizer o quê? Quer dizer exatamente que temos que medir todos os elementos que podem convocar esta sucessão de acidentes que a cidade sofreu. O Funchal, como sabe, sofreu determinados episódios consecutivos bastante tempestivos, que é o caso do 20 de Fevereiro, o 20 do F, o 9 do A, agora recentemente, no ano passado, pelo fogo, e quisemos, num primeiro gesto, mapear todos estes acidentes, quer os naturais, quer os acidentais, mas também os antrópicos. Estes episódios antrópicos que vão, de pouco a pouco, impondo transformação para o território, a forma como for. E aquilo que denunciamos de maior dimensão é realmente tanto a degradação ou a decadência. A decadência tem sido o episódio, aquilo que nós retratamos, aquela mancha maior que atinge a cidade de Funchal. E isso é o tema que estamos a fazer, no fundo, resistar, que achamos que era um momento oportuno de podermos termos um registro, um documento para percebermos o que é que está a acontecer a este corpo que é aquele que nós, da nossa cidade, é aquele chão que nós percorremos no nosso dia-a-dia, o que é que está a acontecer e que de dores é que está a sentir. Percebemos pelos incêndios e percebemos pelo 20 de Fevereiro, pelas aluviões, que este corpo está em stress físico e dão-nos sinais concretos, e encontrou encontrou ignição para que este acidente fosse maior. E essa ignição foi exatamente um assentamento, por vezes incongruente ou por vezes degradado. E isso foi a chama máxima. Portanto, e só tendo os registros todos, só tendo este plano da destruição, que é assim que nós convocamos, ou, de outras palavras que eu gosto de usar, este atlas do desalento que nos convocou um problema, só a partir daqui é que podemos partir para um entendimento, que é o braço seguinte que estamos a fazer. Quando é que esse plano da destruição fica concluído? Esse já está concluído. O próximo passo é? O próximo passo é, nitidamente, apresentar à Câmara Municipal, à Presidência, o plano completo. O plano completo desta fase que nós consideramos a fase inicial, o levantar do véu dos problemas, o registro dos problemas, a criação do entendimento dos movimentos deste território. Portanto, a diacronia que a cidade teve ao longo dos tempos, compreendermos a cidade ao longo da história, das suas transformações, dos seus planos, todos eles tiveram influência no crescimento da própria cidade. Para aí podemos então, só aí, e a partir daqui é que estamos aptos de criar uma ação crítica sobre o próprio território. E aí é que não pode ser um território único nosso, mas sim de uma convocação maior. Pode deduzir das suas palavras que a cidade do Funchal não é pensada há muito tempo? A cidade, isso não poderei dizer, não é? A cidade é pensada, não pensada nestes parâmetros, não é? Nestes parâmetros de questionar, não é assim? Na realidade, o Funchal teve um crescimento igual às outras cidades portuguesas, não é? Tem um problema que eu estou a constatar, é que nós nunca pusemos a cidade em questão.
é em permanência. Ela não tem nunca um problema em permanência. Enquanto outras determinadas cidades são, no fundo, beneficiadas por ter corpos universitários, de cursos de arquitetura, que estão em constante domínio sobre a questão da cidade. Eu, por exemplo, posso lembrar, eu dou aulas, sou diretor do Masterclass na Faculdade de Madrid, e a questão que nós colocamos todos os anos é Madrid, questionar Madrid todos os anos. E há sempre um tema que se coloca sobre a cidade de Madrid. Portanto, e é isto que o Funchal nunca teve, não é? Nunca teve um tema ou uma instituição que colocasse sempre a cidade em permanência, em discussão, em relação crítica. Aliás, quando se falou por vezes também não permite, não é? Quando se falou deste gabinete da cidade do Funchal, falou-se também num trabalho em articulação ou em parceria com outras universidades. Essas parcerias já foram estabelecidas? Essas parcerias já aconteceram. Eu o ano passado tive a oportunidade, também tive como convidado na Universidade de São Paulo, em que exerci o tema da cidade de Funchal, curiosamente as linhas de água. Também, ano passado, em aulas no Politécnico de Milão, também introduzimos a cidade de Funchal, e este ano fomos professores convidados de uma universidade em Cornell, dos Estados Unidos, em Ítaca, em Nova Iorque, que o tema não foi o Funchal, mas foi já a questão do ambiente, o ambiente da ilha, a paisagem, o território, em que convocámos duas linhas, o que é, no fundo, construir nos limites e confrontar-se com possivelmente um novo ponto, que é como é que o homem se poderá instalar nestas linhas limites, na linha limite de uma cordilheira ou na linha limite de uma paisagem limite frente-mar. Isto é, em sítios não são possíveis construir, mas que poderão ser espaços, construções muito pequenas, muito curtas, e como é que podem instalar o homem ou outro programa, para que a nossa passagem possa ser visitada, não é? Arquiteto Paulo David, posso também dizer que este gabinete tem trabalho para muitos anos. São trabalhos de décadas, portanto nunca pode ser extinto. Eu acho que, quer dizer, acredito num limite temporal deste gabinete, ou no outro procedimento que possa desenvolver. O que lhe posso dizer é que, se nos basearmos, por exemplo, no museu, na intervenção do Chiado, em Lisboa, e hoje nós estamos a perceber o que é que correspondeu à atitude do arquiteto César Vieira após o incêndio em Lisboa, na Baixa do Chiado, que 25 anos depois, há um sucesso incrível de uso, que um pouco nós falamos de uma aderência franca do turismo, de usos, e Lisboa está a sofrer uma transformação muito grande, mas a semente foi colocada na intervenção, que curiosamente nós nos estamos a basear nessa reconstrução crítica, que é a possibilidade da permanência da memória, da conservação do edificado, permitindo ligeiramente a transformação neste território. Portanto, eu acredito, se o gabinete do Chiado demorou 25 anos, na construção ou na recuperação de 12 edifícios, creio eu, nós estamos perante uma mancha de edificado grande, muito grande. Penso que vai durar muito mais tempo. Aliás, estou muito convencido que aquilo que nós estamos a fazer agora, eu pessoalmente dificilmente irei ver em vida ainda a conclusão do processo. Acha que todas as câmaras ou as grandes cidades deviam ter gabinetes como este? Nós estamos a começar a ter reações nesse sentido, curiosamente. E curiosamente são determinados colegas, arquitetos, que nos estão a colocar essa questão. E há documentos já escritos nesse sentido. Se visitar digamos, a página do fotógrafo do Arte Belo, ele exemplifica isso com grande clareza da importância que isso significa para as cidades. E aqui na Madeira há cidades que deviam ser repensadas, por exemplo, no seu olhar, no seu ponto de vista como arquiteto? Eu não queria usar um termo tão grande do repensar. Ou refletidas, neste caso, ao olhar de um gabinete. Sim, a reflexão acho que deve existir, até deve haver uma condição maior, há uma condição do território. Hoje a Madeira vai sofrer desafios muito grandes mesmo, na questão especialmente da cidade de Funchal, desta carga do turismo, e temos que perceber
o programa em si, o que é habitar hoje este centro da cidade. O que é habitar para nós? Sabemos, já percebemos que o grande problema da cidade, ela padece de uma centralidade, está debilitada, o centro da cidade está debilitado, mas que acreditamos e temos uma esperança de criar uma cidade resistente, é por isso que estamos cá, é por isso que existem governos da cidade, para impor essa esperança, e também acreditamos muito nesse valor, mas os desafios agora são diferenciados, os desafios são muito maiores, é por isso que eu acho que o Funchal tem alguma vantagem nos próximos 10 anos para se debater sobre estes assuntos, porque vai ter que questionar o que é habitar hoje, na centralidade, o que é conferir uma estadia temporária por um turismo emergente, um turismo de grande carga, que quer as cidades, mas que quer a identidade dessas próprias cidades, e como é que vamos ter esse balanço entre o nosso habitar e essa carga extrema do turismo, sabendo, porém, que os nossos dia-a-dias estão cada vez mais transformados. Isto é, há este valor do programa, há o valor da morfologia da matéria que pretendemos recuperar, e nós como arquitetos podemos, de uma maneira muito fácil, recuperá-la, mas o programa ela tem que ser cada vez mais dinâmica e sofrendo esta imprevisibilidade que mede os nossos tempos. Eu passo-lhe o exemplo, de uma forma muito concreta, hoje há as redes imateriais, não é? Há as redes de comunicação e há, digamos, a grande network existente que vai ter uma influência gigantesca nos espaços públicos da própria cidade. Nós ainda não estamos sequer a prever, não é? Por exemplo, hoje a sua sala é mais pública, possivelmente, do que o lar do município. Você expõe-se muito mais na sua sala do que no espaço público. E o que é que isto vai querer dizer numa tipologia dos próximos tempos? Paulo David, já ainda há pouco falámos do 20 de Fevereiro e das consequências que teve, dos impactos que teve na cidade do Funchal. Como é que olha para o resultado final da reconstrução do litoral do Funchal? Litoral, na linha de costa. Da linha de costa. Praça do Povo, Praça do Mar... Eu, na altura, se bem se lembra, e se consultar a imprensa local, eu abordei para a necessidade da emergência da criação de um gabinete da cidade, nesse propósito. Eu penso que teria traduzido algumas vantagens, porque nós acabamos por não discutir a cidade. Houve exercícios de cidadania muito fortes, muito interessantes, mas acabamos por não fazer um estudo concreto ao exercício desse grau de reparação. E há um lado de emergência muito forte, mas isso é o risco que nós corremos. Podemos correr isso agora, mesmo através do gabinete da cidade. Isto é, recuperar exige riscos muito fortes. Podemos correr o risco de estarmos a destruir duas vezes. É por isso que é preciso uma discussão muito forte, muito incisiva daquilo que nós vamos fazer. E repare, os alemães levaram 20 anos a discutir este tema. Era preciso um concurso de ideias, digamos assim, para o litoral do Funchal. Também se falou disso na altura. Naquele caso poderia ser. Eu acho que os concursos de ideias não são milagres, não são um pau para tudo, para resolver tudo, não é? Eu acho que devia haver uma discussão, primeiro, daquilo que é que se pretende recuperar, daquilo que é que queremos, que discussão é que queremos, se queremos conservar, se queremos uma transformação, se queremos uma memória seletiva. Eu acho que insisto muito nisso e estou muito interessado. Os temas que nós vamos colocar em cima do processo do Gabinete da Cidade. No caso de Berlim discutiu, fez um referendo sobre o reposicionamento na íntegra de determinados edifícios. Estou-me a lembrar do Bau Academy, do Schinkel, que foi reposto, um edifício que foi bombardeado e destruído no 1860 e tal, 63, e é reposto após a guerra. Portanto, a necessidade formal que um povo pode ter. Portanto, o restaurar esse só o valor formal da importância de uma cidade. E isso é um tema que nós vamos colocar. Vamos colocar se aquela praia não nos faz falta. E na sua opinião? Eu acho que era um diálogo com o mundo, o maior diálogo com o mundo era a existência daquela praia. Nós é uma cidade de mar. O Funchal hoje podia se caracterizar como uma cidade de água, a cidade que foi feita pela água, pela sua convocação e pelo diálogo, não é? A praia era uma espécie de lábios, não é? Que comunicava com o mundo, fazia a conexão com o mundo. Suturamos esses lábios
eu acredito muito no reposicionamento da verdade, porque a reabilitação não é pôr edifícios implacáveis, é também recuperar geografias. E é isso que nós estamos a tentar propor. Muito se tem criticado a intervenção que tem sido feita nas ribeiras. Como é que olha para aquilo que muitos chamam a betonização das ribeiras? É um termo, esse termo existe pela forra que sofreu com uma forma de segurança, ou intutelada como segurança. Eu acho que já foi tudo dito sobre a questão das ribeiras, já foi tudo descrito e penso que não há muitas dúvidas sobre ela, sobre essa discussão. A mim faz-me um pouco de impressão é que o processo podíamos ter ido pelo outro caminho, mas é para isso que servem os gabinetes da cidade, questionar tudo, fazer um estado das coisas, como dizia o Wim Wenders em 86, devemos pôr sempre o estado das coisas. E o gabinete da cidade exatamente tem esse propósito. Era possível manter as pontes? Eu acho que sim. Portanto, que as pontes lá ficaram, algumas delas, não é? Portanto, acho que sim. Se elas estão, é que é possível, não é? A Cosmos, a Associação de Defesa do Ambiente e da Qualidade de Vida, emitiu em fevereiro deste ano um comunicado a chamar a atenção da opinião pública madeirense para as consequências negativas da construção do novo Hotel Savoy, nomeadamente na paisagem, na sustentabilidade económica e no nosso turismo. Enquanto arquiteto, incomoda-lhe esta obra e esta dimensão, digamos assim, e a implantação deste edifício naquele local? Como arquiteto é muito fácil o incómodo, não é? Porque ele rompe com uma morfologia da própria cidade. Mas me incomoda mais como investidor, não é? Não tenho alguma dificuldade em perceber nos dias de hoje como se molda esta indústria do turismo, esta aposta no gigantismo. É o inverso do que está a fazer. Hoje, se reparar, o sucesso do turismo de Lisboa são hotéis que nem sinalética têm, não é? Os clientes exigem só uma campainha e nem sequer querem as estrelas, nem sequer querem o nome do hotel. Portanto, e são estadias que andam em valores que dificilmente a Amadora irá poder competir. Portanto, estamos a andar, possivelmente, no sentido inverso, no caminho ao contrário. Mas é possível construir grandes hotéis sem ser em grande volumetria, em altura, digamos assim? Eu acho que é possível. Claro que é possível. Claro que é possível. É isso que vai ter que ser pensado na cidade do Funchal? A cidade é uma cidade muito pequena, é muito sensível. O Funchal é uma cidade muito bonita, tem uma história incrível, é uma experiência laboratório dos portugueses, e esse laboratório deve permanecer como uma ideia de experimentação, como instalar-se num lugar de inclinado, como o Funchal, que é um grande auditório, que tem a sua gente nesta linha doce, na linha do mar, e que depois termina neste belíssimo anfiteatro, que é sulcado pela esta geologia fortíssima que são as linhas de água, que nos faz, no fundo, transitar nestas escorrências geológicas de um ponto para o outro. Isto é de uma beleza incrível. E, portanto, um dos exercícios que nós estamos a fazer, e aliás convido a si e convido a todos, que é visitar neste momento o átrio da Câmara Municipal do Funchal, onde nós colocamos uma maquete, um modelo da topografia, que é exatamente para explanar o nosso corpo. A nossa primeira radiografia deste corpo e percebermos a nossa estrutura esquelética, a estrutura esquelética da cidade, e a partir daqui, se repararmos depois com grande atenção, percebemos que os edifícios, por exemplo, militares, as igrejas, estão todas colocadas nos lugares certos. Há uma espécie de decisão, há um vínculo muito grande, muito próprio, para se decidir como é que se deve relacionar com a geografia. Um dos pontos que nós estamos a colocar é exatamente esse, é esta situação de reinscrever a geografia da cidade. Vamos ter que refundar a centralidade, porque o Funchal cresceu, teve uma política de expansão que nós não dominamos, nem foi os governos que dominaram, foram fruto de uma economia de mercado gigantesca que nos ultrapassou e faliu todos os processos de planeamento. Temos que ter isto de uma forma muito concreta e vamos fazer o exercício inverso, estancar a expansão, refundar a centralidade, mas reinscrever a geografia. E para aí temos que entender
as morfologias matéricas da própria cidade, as escalas da própria cidade, a forma dócil como nos assentamos, como os nossos antepassados souberam implantar os seus edifícios, as suas construções. Como é que olha para as zonas altas da cidade do Funchal, muitas delas com construção desordenada? É possível, digamos assim, recuperar a cidade e as zonas altas em termos de nós queremos ordenamento do entender, território? nós começamos por entender determinados bairros como bairros históricos. Bairros históricos, porque lá estão durante muito tempo, têm uma vivacidade muito interessante, muito entusiasmante, com uma construção de filosofia de bairro muito bonita, com pessoas muito bonitas, e precisam, de certa forma, com um pequeno gesto, revitalizar estes lugares. Especialmente conferir espaço público que eles não têm e especialmente conferir mobilidade e infraestruturar. Há um terceiro braço do recuperar hoje, é a infraestrutura. Criar mobilidades mais dóceis, mais presentes na própria cidade, que é também o que nós estamos a propor. Determinadas zonas altas, que eu gosto da designação de zonas altas, porque confere uma leitura da topografia deste lugar, e penso que muitos destes sítios são, de certa forma, muito interessantes. São pessoas que decidiram, de certa forma, lá estar, mas muitas delas, possivelmente, vamos ter reinstalá-las na própria cidade, até porque precisamos de uma gentrificação da própria cidade. Não é? Faz sentido a continuidade da Cota 500? Eu não sei o estado da Cota 500 como está, não se conheço muito mal o seu traçado. Foi uma das coisas, curiosamente, que tentamos implantar neste modelo. Não sei. É assim, o que nós designamos como a cota 200 hoje é uma cota de ligação forte, ainda em alguns pontos é autista com o território, mas é cada vez mais, aliás, a baixa da velocidade vai confirmar de uma cidade, de uma via que é cada vez mais urbana e que faz uma interlocução cada vez maior com a população. Temos o caso de exemplo muito forte da segunda circular de Lisboa hoje, convocou uma série de centralidades, convocou uma série de implantações e hoje é uma via completamente distinta. Não é? Como arquiteto, o que é que gostava de concretizar a médio e curto prazo, no prazo de 10 anos, por exemplo? O que é que gostava de ver concretizado para este gabinete da cidade? Concretizado. Eu queria, a primeira ação seria muito interessante, é aquela mais ambicionada, que é reafirmar a cidade pela sua natureza, reinscrevendo-se com uma ecologia muito forte, podendo salvaguardar estas linhas de água, que vão ser as nossas próximas fortalezas. Não é? Nós desenhamos umas fortalezas quando éramos invadidos pelos piratas, pelos corsários, e fizemos uma linha, uma muralha para defender, e hoje parece que os nossos perigos não vêm do mar, vêm das cotas altas, por uma série de incidentes, e estes corredores, estas linhas de água, que no fundo que consertam e configuram as nossas ribeiras, são possivelmente as nossas próximas fortalezas, e a inscrição de uma ecologia, de um corredor verde, será a nossa ambição maior, embora temos como propósito a subtração. Um dos exercícios que estamos a fazer no Gabinete da Cidade é o menos um, chamamos mesmo o caderno menos um, em que propomos retirar determinados elementos da própria cidade que não estão a convocar bons usos e por si só a cidade vai conferir maior porosidade, aquilo que nós chamamos de porosidades urbanas, e uma interlocução. São espaços vazios, é um tema discutido há muito tempo. Sola Morales lançou esta ideia do terreno vago há muitos anos, que já foi tema de muitas faculdades. Queremos reinscrever esse valor e percebermos que estes espaços poderão ser esvaziados, mas se forem enriquecidos como reservas ecológicas, poderão ser uma mais-valia para o desenvolvimento da própria cidade. Trabalhar pelos vazios e nem sempre pelos cheios. Muito bem, Paulo. Paulo David, muito obrigado, Sr. Arquiteto, por ter vindo aqui à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final deste programa Entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.